aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bacana do Kasparov jogando contra uma garota de 9 anos, que é a Ekaterina Goltseva. Essa é uma partida que absolutamente choca quando você vê a habilidade da garota de 9 anos, mas mais importante, a criatividade dela na hora de jogar a posição. É muito bacana mesmo essa partida. Então, bora dar uma olhada. Temos peão em E4, peão em C6, a defesa Caro-Kann, peão em D4 e peão em D5. E nessa posição, o Kasparov, que estava jogando de brancas, decide entrar na variante do avanço, que é considerada uma das melhores opções que o jogador de brancas possui aqui. E basicamente o Kasparov está tentando levar para uma linha um pouquinho mais aguda, talvez um pouco mais tática, e a Ekaterina, né, vai ter que se virar jogando contra um dos jogadores mais agressivos da história, que é o Kasparov. O natural para as pretas jogarem aqui seria o lance bispo em F5. Esse lance é o mais óbvio, você tira o bispo da cadeia de peões e depois você fecha a cadeia montando uma pirâmide. É o lance que posicionalmente faz mais sentido. Mas a Ekaterina joga uma variante que eu particularmente nunca tinha visto até essa partida, joga cavalo em A6. E esse lance de aparência estranha, na verdade, é um lance muito bom. Nessa posição, por exemplo, de brancas, você estaria muito tentado a capturar o cavalo. Eu tenho quase certeza que 90% de vocês, só de olhar para a posição, pensa: opa, vou tomar o cavalo, eu vou dobrar os peões, e ela já vai estar pior, principalmente jogando com uma criança. Só que olha só, se você captura esse cavalo, você acha que ele vai tomar de peão? Nada disso, vem dama em A5 e pretas já estão melhores. Por quê? Você já abre mão do par de bispos e a dama vai ficar extremamente bem posicionada. Então, por exemplo, depois de algo como cavalo em C3, dama por A6, você nem consegue mais fazer o roque, porque a dama tá muito bem colocada, né? Tá muito bem posicionada. E você não ganhou nada com essa captura. Na verdade, você só perdeu. Claramente, o Kasparov provavelmente, né, na hora já viu o que seria a ideia das pretas e jogou peão em C3. Então agora, dama em A5 não existe mais e o cavalo precisa se movimentar. Então a Ekaterina vai em frente e joga cavalo em C7. E nós temos um momento que demonstra que o Kasparov não é o tipo de jogador que vai pegar leve só porque tá jogando com criança, né? O Kasparov não deixa ninguém ganhar. Então ele vai jogar os lances mais precisos e os lances que dão mais trabalho para as pretas. Nessa posição, por exemplo, você quer desenvolver, mas a ordem na qual você desenvolve as peças com certeza importa. Por quê? Você tem que pensar o que o adversário quer fazer. O adversário definitivamente quer jogar bispo em F5 e fechar a cadeia de peões. Então, o Kasparov joga bispo em D3. Não vai deixar o bispo sair. Ele tá mirando a casa de F5 e a casa de G4. Não tá deixando esse bispo sair da cadeia de peões, desenvolvendo na ordem mais precisa possível. E a Ekaterina, então, joga peão em G6, que é uma solução criativa. Já que eu não consigo desenvolver esse bispo ainda, eu vou esperar a movimentação do cavalo para jogar bispo em G4, enquanto isso eu vou desenvolvendo as minhas peças na ala do rei, sem tocar no peão de E. E temos cavalo em E2 por parte do Kasparov, novamente na ideia de não deixar o adversário ter qualquer conforto. Por quê? Nessa posição, por exemplo, se bispo em G4, a gente pode simplesmente jogar o F3, e agora o bispo vai ter que recuar e as brancas estão muito felizes com a falta de atividade das peças do jogador de pretas, que vão ficar presas por dentro da cadeia de peões. Então a Ekaterina cria outro recurso aqui muito bacana, joga H5, que a princípio parece um lance sem sentido, né? Sem lógica, tá jogando no canto do tabuleiro, movimentando peões à torta e à direito, mas na verdade ela tá pegando espaço na ala do rei para poder desenvolver as peças. Então ela tá girando a casa de H6 pro cavalo e a casa de G7 pro bispo. Ela vai desenvolver tudo sem necessariamente precisar tocar o peão de E. Aqui o Kasparov faz o roque, temos cavalo em H6 e cavalo em H6 ainda gera uma ameaçazinha bacana, que é a ameaça de bispo em F5, forçando uma troca do bispo mal pelo bispo bom, que é um lance muito bacana, ainda vai colocar o cavalo numa casa muito legal. Nessa posição, eu imagino que a maior parte das pessoas jogaria algo como F4 para tentar um F5, algo do gênero, e acabariam permitindo o que as pretas querem fazer. Não o Kasparov. O Kasparov entende a posição, ele vê que tem todos os peões em casas escuras, essa peça não é particularmente promissora por conta disso, então ele alegremente troca bispo por cavalo, né? Não se importa de dar ao adversário par de bispos em uma posição que vai ficar extremamente fechada. Temos bispo por cavalo, né? Perdão, bispo por cavalo e bispo por bispo, e cavalo em D2 desenvolvendo em direção ao centro. Nessa posição, as brancas já estão um pouco melhor desenvolvidas, né? Já tem 3 peças menores participando do jogo, já fizeram um roque, falta apenas conectar as torres. E aqui a Ekaterina novamente joga um lance super criativo, muito bacana, que
que é, por sinal, difícil de jogar, mas é o melhor lance da posição. Cavalo em E6. Nossa, o que esse cavalo vai fazer na casa de E6, né? Qual que é a ideia do lance? A ideia do lance é que, por exemplo, se você for para o plano tradicional desse tipo de estrutura de peões, já sei, eu vou jogar F4, eu vou jogar F5, eu vou abrir a coluna F e eu vou atacar esse rei que ainda não fez o roque, a Ekaterina responderia a peão em F4 com um lance super criativo, cavalo em G7, apoiando novamente a ativação do bispo, bem como a entrada do cavalo na casa de F5, que já é uma peça extremamente ativa. Então a ideia do cavalo em E6 é que o próprio cavalo pode ir para a casa de F4, que é extremamente ativa, ou se não, se você não deixar ele ir para F4 porque você coloca um peão lá, ele pode ir para G7 e ir para F5, que também é uma casa extremamente ativa. De qualquer forma, pretas estão jogando um jogo muito criativo, muito bacana. Para uma menina de 9 anos estar encontrando esse tipo de solução contra o Kasparov é extremamente impressionante. Então, temos cavalo em F3 por parte das brancas e cavalo em F4 ameaçando o bispo de casas claras, né, ativando o cavalo através dessa manobra bacana. Apesar de pretas estarem movimentando muito, né, com esse cavalo, estarem atrasadas no desenvolvimento, porque a posição está muito fechada, não tem problema, né? Jogou cavalo em A6, cavalo C7, cavalo em E6 e cavalo em F4, mas não tem nenhum ataque direto ao rei. Então, Kasparov apenas troca cavalo por cavalo, bispo por cavalo, e aqui ele joga um lance com uma ameaça velada. Kasparov joga torre em E1. E a ideia desse lance, que é tão potente, é a ameaça de avançar o peão para a casa de E6, certo? Que seria um lance que aparentemente não funciona, porque, pô, tô entregando o peão, o adversário ele tem duas peças defendendo, por exemplo, mas se for permitido é muito letal, e esse sacrifício de peão é um sacrifício relativamente temático, ele surge em várias posições da Caro-Kann do avanço. Então, digamos que o roque ocorra por parte das brancas, o avanço do peão aqui é muito forte porque o adversário fica numa posição onde o rei será exposto, né? Existe pressão no peão de G, então se você tomar de peão, o peão de G cai. Se você tomar de bispo, o peão de G também cai, né? Eu posso simplesmente capturar o peão de G e agora o seu bispo está caindo se você tomar de volta. Ou mais precisamente ainda, eu sacrificar a qualidade para justamente gerar essa exposição aqui no seu rei, né? Aqui os ataques mais precisos viriam com cavalo em H4 para eu poder tomar de cavalo, né, o peão da casa de G6 e depois infiltrar a dama na casa de H5. A Ekaterina imediatamente percebe o que o Kasparov está fazendo e joga E6, finalmente cedendo, né, o fato de que ela vai ter que jogar com esse bispo trancado por dentro da cadeia de peões. E o Kasparov começa então a ruptura do centro do tabuleiro. Ele começa a tentar abrir, porque o rei das pretas ainda está no centro, enquanto o meu está seguro. Então, bora abrir essa posição. C4, tentando abrir a ala da dama. E bispo em D7, antecipando a abertura da coluna C. A ideia seria que se C por D5, C por D5 e pretas têm briga pela coluna C sem graves problemas, enquanto brancas não conseguem utilizá-la por conta do bispo que está mirando a casa de C1. Então, o Kasparov joga dama em B3, preparando para ameaçar o peão de B7, agora que o bispo saiu da casa de C8. Muito comum também, quando o bispo deixa o seu posto, o peão de B7 vira um alvo. E a Ekaterina joga dama em B6, propondo uma troca de damas. Nessa posição, digamos que a gente troque damas, né? O problema da posição para o jogador de brancas é que o adversário agora ativou a própria torre e ele é o único jogador que tem uma torre ativa na posição. Ele possui pressão no peão de A e você basicamente não está fazendo nada. Então a posição é simplesmente tranquila para o jogador de preta jogarem, né? Não é uma posição muito ambiciosa. As brancas, então, poderiam simplesmente deixar a troca acontecer, né? Por exemplo, as brancas poderiam jogar algo como G3, e se pretas capturarem, as brancas ainda têm uma posição melhor por conta da atividade da torre de A. No entanto, o Kasparov acha um lance muito mais incômodo. Ele joga dama em A3, cortando o roque das pretas. E agora o jogador de pretas joga bispo em H6. Novamente, sempre encontrando os melhores recursos defensivos. E agora a ameaça é bispo na casa de F8, atacando a dama. Por consequência, o Kasparov joga C5, fechando a diagonal. E assegurando também que ele vai ter para sempre uma vantagem de espaço aqui na ala da dama, porque ele tem peões mais avançados do que o adversário volta a dama para a casa de D8. Nesse ponto, é uma posição completamente fechada, na qual o jogador que controla as rupturas são as brancas, né? Qual que é a ruptura que o jogador de brancas possui aqui? Vai ser a ruptura B5, tentando abrir a coluna B, ameaçando essa cadeia de peões. Então, dama em C3 por parte das brancas, simplesmente tirando a dama daquela diagonal na qual o bispo poderia ir. As pretas antecipando que o jogador de brancas vai querer romper usando B4, B5, jogam B6. Elas mesmas tentando abrir
e isolar o peão de C, né? Ou se não, por exemplo, tentar capturar e quando dama toma, jogar algo como bispo em F8 com o tempo na dama. Para não permitir que isso ocorra, temos B4. Nessa posição, digamos que o jogador de pretas opte por abrir a coluna B, o jogador que controla a coluna certamente vai ser as brancas, porque pretas ainda não conseguiram conectar suas torres. Então, as pretas fazem o roque antes de qualquer tipo de abertura, e as brancas jogam A4, preparando a ruptura tradicional B5. Temos então A6 para antecipar o B5, né? E aqui agora o Kasparov joga cavalo em D2, visando colocar o cavalo em B3 e quando o jogador de pretas tomar, ele ocupar esse posto avançado com o cavalo. Então as pretas jogam B5 elas mesmas. E nessa situação, nós temos uma posição na qual o único jogador que pode abrir a posição é o jogador de brancas. Temos aqui uma situação na qual tem tensão entre os peões, só que só um jogador é capaz de resolver essa tensão. Por quê? Né? Depois do lance cavalo em F3 do Kasparov, a ideia é muito clara, as brancas têm uma posição melhor. Se em qualquer momento pretas capturarem o peão, esse peão aqui ó, pode se considerar perdido, né? Porque ele se torna um peão isolado. Então, na prática, a coluna A vai ser do controle das brancas e o peão de A vai se tornar um peão isolado. Se as brancas tomam o peão sem antes preparar de maneira adequada, então brancas efetuam essa captura sem preparar de maneira adequada, a estrutura de peões das pretas fica legal e nenhum dos dois jogadores controla a coluna que fica aberta. Nesse caso, já que apenas as brancas podem controlar a abertura, já que só as brancas podem tomar e o jogador de pretas tem uma torre ali, a ideia para as brancas é dobrar, triplicar torres antes de abrir. A gente quer colocar o maior poder que for possível na coluna A antes de abrir para assegurar que quem vai controlar aquela coluna somos nós. Então, cavalo em F3, dama em C7, torre em A3. O Kasparov já começa o trabalho de preparar a abertura da coluna. Torre em A7 por parte do adversário, torre em A1 e torre em A8. As pretas estão se preparando. Nessa posição, G3, que é um lance totalmente profilático por parte do jogador de brancas, né? O Kasparov sabe que não tem que ter pressa, então ele gera um respiro para o rei, beleza, ótimo hábito. Rei em G7 por parte das pretas, rei em G2 por parte das brancas e dama na casa de B8. Agora temos dama em B2, preparando para triplicar na coluna A. Você vê? As brancas não vão abrir a coluna até que seja certeza que quem vai controlar na abertura vou ser eu. Temos bispo de volta para a casa de C8, esse bispo aqui volta para a casa inicial para ficar de olho no peão de A e torre em A2, preparando para passar a dama por trás e montar um canhão de Alekhine. Dama C7 e dama em A1. E nessa posição, as brancas já estão com uma ameaça. Então, olha, agora que a gente triplicou, a ameaça é de abrir. Então, existe uma ameaça em cima do peão de B5. Digamos que preta joga um lance à toa, agora A por B5 simplesmente ganha, porque o adversário não pode tomar com o peão de A, senão ele simplesmente vai perder a torre aqui na casa de A7. E se por um acaso ele toma com o peão de C, por exemplo, vai cair o peão de C, porque eu posso simplesmente tomar novamente, porque existe uma cravada na torre da casa de A7. Então a Ekaterina já fica de olho e joga dama na casa de B7, super protegendo o peão de B5. Temos A por B5, pretas não podem capturar com o peão de A, novamente porque senão vai ocorrer a perda da torre, então acabam capturando com o peão de C. E brancas estabelecem uma vantagem posicional bem clara, porque o jogador de brancas possui controle de uma coluna semi-aberta, pressão no peão atrasado e o peão de C está passado. Então, na prática, brancas provavelmente devem ganhar essa posição se jogarem muito bem. Nessa posição, os lances mais precisos para as brancas são meio difíceis de fazer, né? E você vai ver que o Kasparov acaba não conseguindo converter da melhor forma. Ele joga a torre em A5, que é um lance lógico. A ameaça é em cima do peão de B, novamente. Então a ameaça seria, por exemplo, se bispo toma, dama toma não é possível. E se bispo toma e você tomar com o peão, você perde a torre. Certo? Então agora nós temos bispo em D7, protegendo o peão de B, que estava ameaçado taticamente. E o Kasparov comete um erro. Ele joga cavalo em G1. E esse lance não foi o lance mais preciso. O lance mais preciso por parte das brancas seria H4. E a gente já vai ver por quê. Kasparov provavelmente se arrependeu de movimentar o cavalo. Mas quando o cavalo se move, ele deixa de proteger a casa de G5. Então a Ekaterina acaba encontrando uma manobra a tempo, que é bispo em G5 e bispo em D8, chutando a torre daqui. E por consequência eliminando toda a pressão que existia no peão de B. Né? Se por um acaso o Kasparov, antes de tirar o cavalo daqui para manobrar esse cavalo,
para a ala do rei, ou se não para jogar um F4, que é o lance que eu imagino que ele estava querendo jogar, gerar uma série de ameaças aqui na ala do rei, já que a ala da dama está trancada, ele tivesse jogado o H4, nada disso teria acontecido. Mas como ele tirou o cavalo sem o cuidado do H4, as pretas têm bispo G5, H4, bispo em D8 e agora a gente vai ter que recuar a torre para A3 e basicamente a posição está completamente fechada e brancas não tem muito o que fazer. Nessa posição, na verdade, o Kasparov joga um lance super interessante. Ele joga dama em C1, ele deixa, né, o jogador de pretas capturar a torre se quiser. É um sacrifício de qualidade que entende, né, que nessa situação o jogador de pretas possui um bispo aqui que está cuidando de várias casas fracas. Se você prestar atenção, todos os peões das pretas estão em casas claras. Então, tá cheio de buraco, tipo a casa de F6 é uma casa fraca, que o jogador de pretas tem que ficar de olho pra dama não entrar. A casa de H6 é uma casa fraca, que você também tem que ficar de olho. A casa de B6, a casa de D6. Então essa peça, provavelmente dinamicamente falando, vale mais nessa posição do que uma torre, que não tem uma coluna aberta pra jogar. Esse lance do Kasparov tentando gerar jogo na ala do rei é muito interessante, mas não é o suficiente. Temos bispo por torre, torre por bispo e bispo em C6 bloqueando o peão passado. Aqui o Kasparov joga dama em G5, novamente como foi dito anteriormente, tentando infiltrar, então a ideia é a infiltração na casa de E6, e dama em E7 propondo uma troca de damas. Como o jogador de pretas tem mais material, ele quer trocar damas e acabar com o ataque. E o Kasparov joga F4. Basicamente, se você quiser trocar damas, vai em frente, né? Você toma, eu tomo com o peão de F e pretas nunca mais vão fazer nenhum progresso. Essa é uma posição completamente fechada, na qual não existe nenhuma abertura possível. Quer dizer, a única abertura possível eu acho que é o G4, mas como é as brancas que vão propor essa abertura, se brancas quiserem, mesmo com material a menos, é só empatar. E eu, se eu fosse a Ekaterina, eu com toda certeza tomaria essa dama só para assegurar o meu empate contra o Kasparov, mas ela não faz isso. Ela joga bispo em E8. Ainda quer jogo, tá mostrando que ela ainda quer alguma coisa. Temos então cavalo em F3 por parte do Kasparov, bispo na casa de C6, meio que esperando para ver o que as brancas vão fazer, e rei em F2. O Kasparov começa a tirar o rei dele da ala do rei. Agora ela aceita a troca de damas, joga rei em F8, temos G4 gerando a única abertura que poderia rolar aqui na ala do rei, H por G4, cavalo em H2 para recuperar o material, rei em E7 para permitir que a torre venha para a coluna H, cavalo por peão, torre em H8, rei em G3 segurando o peão, torre em A8, e nessa posição, após cavalo em F6, torre em A7, bispo em E2 e torre em A8, o Kasparov oferta um empate para a Ekaterina, porque realmente não tem nada para nenhum dos dois lados fazer. É uma posição completamente empatada. Não tem como o jogador de brancas ameaçar nada que as pretas não consigam defender, e vice-versa, né? Dobrar torres na coluna H é impossível por conta do cavalo e do peão, e por conta do peão de A, e não tem nenhuma ruptura disponível. Então, uma garota de 9 anos, com muita criatividade e entendimento posicional, consegue empatar uma partida com um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador de todos os tempos. Comenta aí, o que você acha? Você acha que o Kasparov pegou leve ou não? Né? O que você me diz dessa belíssima partida? É isso, pessoal. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.